Fala galera, tudo bem? Se você está aqui é porque você precisa desse conteúdo e sem mais delongas, com vocês, presente do indicativo verbos irregulares, professor David Lima. Certo, para conjugar os verbos, com certeza você sabe que a gente precisa de pronomes pessoais. Tcharam! Eis aqui os pronomes pessoais do sujeito que nós vamos utilizar para conjugar alguns verbos irregulares em espanhol. Os pronomes pessoais se pronunciam dessa forma: yo, tú, él, ella y usted, nosotros, vosotros, ada, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras e ellos, ellas e ustedes. São esses os pronomes pessoais que a gente vai utilizar para conjugar os verbos irregulares. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de falar sobre os verbos irregulares, eu quero enfatizar aqui os verbos regulares. Os verbos regulares são conhecidos por serem regulares porque essa partezinha do verbo aqui, que se chama raiz do verbo, ela não vai mudar. Por exemplo, no verbo andar. Yo ando, andas, anda, andamos, andais, andam. Quando eu conjugo esse verbo no presente do indicativo, ele é regular. Por quê? Porque o início dele não muda, vai ser sempre and e por aí vai. Quando eu conjugo o verbo comer, por exemplo, também não muda. Eu como, tu comes, ele come, comemos, comeis, comem. A raiz dele, ou seja, a estrutura inicial dele não vai mudar. Então, por não mudar, aí ele vai ser um verbo regular. Mas, olha só que curioso que acontece nesse verbo aqui, o verbo tener. Quando eu vou conjugar aqui na primeira pessoa do singular, yo tengo. Ou seja, o verbo tener tem a letra T, tem a letra E, tem a letra N, tem a letra E de novo e tem a letra R. Não tem letra G, mas quando eu conjugo na primeira pessoa do singular, ela aparece do nada. Ninguém sabe de onde que ela veio, ninguém sabe como ela existiu, como ela veio parar aqui. Mas ela está aqui, ela chegou de alguma forma. E se ela chegou, é porque ela é uma intrusa. Ela chegou sem ser convidada. E se ela chegou sem ser convidada, obviamente esse verbo vai ser um verbo irregular, porque ninguém sabe onde que surgiu ela. Então escutem só. Quando eu conjugo esse verbo tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen, existem duas irregularidades aí. A regularidade da primeira pessoa do singular, que aparece a letra G do nada, que ninguém sabe onde ela veio, e aparece também a letra I. Tienes, tiene, tienen. Tá? Então aparece a letra I também. Ou seja, a letra G falou assim: eu vou entrar nessa festa aqui, não tem quem me tire. Aí a letra I chegou e falou assim: então já que a letra G tá aí, eu também vou entrar de gaiato. Por causa dessas letras que apareceram do nada, que ninguém sabe de onde veio, esses verbos se tornam irregulares. Então, um verbo é irregular porque a estrutura dele, tá? Principalmente a primeira estrutura, que a gente chama de radical aqui no Brasil, ela muda. Quando ela muda, ela se torna irregular, tá? Com base nessa explicação, eu quero falar para vocês aqui alguns verbos irregulares. Por exemplo, o verbo hacer, o verbo hacer, que é o verbo fazer. Quando eu vou conjugar na primeira pessoa, fica yo hago. Aparece a letra G. A partir da segunda pessoa do singular já é normal. Tu haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. O verbo poner, por exemplo. Yo pongo, tu pones, él pone, ponemos, poneis, ponem. Então, a letra G apareceu lá, tornando esse verbo irregular no presente no indicativo. Salir, salir, tá? Então, yo salgo. Da onde que veio essa letra G? Ninguém sabe. Então, por causa disso, irregular. Tu sales, él sale, nosotros salimos, vosotros salís, ellos salen. Outro tipo de irregularidade, por exemplo, o verbo decir. O verbo decir é o verbo dizer e ele vai ser conjugado da seguinte forma: yo digo, apareceu a letra G já de cara, tu dices. Então, ó, o verbo decir.
Então, tem duas irregularidades aqui. Na primeira pessoa, aparecendo a letra G, e na segunda pessoa, a gente mudando a letra E pela letra I. Tu dices, él dice, nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen, tá? Então, irregular também. Outra irregularidade que acontece do verbo oír, por exemplo, o verbo ouvir. Olha só como acontece essa irregularidade. Na primeira pessoa do singular, eu oigo, oigo, O-I-G-O. Beleza? Apareceu a letra G aí, tudo bem. Mas a partir da segunda pessoa do singular, tu oyes, oyes. A gente vai trocar a letra I pela letra Y. Olha só que irregularidade interessante. Tu oyes, él, ella y usted oye, oye. Nosotros oímos, normal. Vosotros oís. Ellos oyen com a letra Y de novo. Interessante, né? Outros verbos irregulares é o verbo tener. Yo tengo, tu tienes, él tiene. O verbo venir, que é o verbo vir. Yo vengo, tu vienes, él viene. Por aí vai. Então, nesse vídeo, eu não tratei de explicar para vocês o porquê desses verbos irregulares, até mesmo porque é um pouco confuso. E nem aqueles estudiosos mesmo assim, sabe, que estudam a fundo a língua espanhola, sabem explicar de onde veio, como surgiram. Mas eu estou explicando para vocês sobre quais são, beleza? Que é a estrutura deles, focar na estrutura, né? E como conjugá-los. De certa forma, eu acho que eu consegui explicar para vocês hoje mais ou menos como funciona. E esse foi o vídeo, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado do conteúdo. Mais conteúdos como esses vão ser gravados aqui. E se você quiser acompanhar o canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Professor David Lima, um beijo no seu coração.